Senhoras e senhores, bom dia. Professor Carlão, História Geral. Hoje nós vamos começar a nossa aula 12 do seu livro 2. Estamos lá na página 21. O tema da nossa aula é Formação do Feudalismo, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a Europa Oriental da forma com que nós estudamos o Império Bizantino e o Império Árabe e vamos voltar os olhos para a Europa Ocidental e estudar a forma da organização política, econômica e social que se desenvolveu na Europa Ocidental a partir da crise do Império Romano, a partir do século V da Era Cristã. Nós vamos entender o surgimento, as origens do feudalismo. Nós vamos estudar o chamado modo de produção servil, tudo bem? Contudo, nós temos que fazer um parêntese aqui para entender o que é que nós chamamos de Idade Média. Idade Média na Europa Ocidental foi o período que se seguiu à crise do Império Romano no século V da Era Cristã, quando então foi invadida Roma em 476 pelos povos bárbaros, e é um período que vai se estender até o século XV, portanto, 1000 anos, 10 séculos de história do que nós denominamos de Idade Média. Esse período de 10 séculos, contudo, ele não foi retilíneo. Nós tivemos algumas oscilações, algumas mudanças e algumas transformações. Eis o motivo pelo qual há uma divisão da Idade Média em dois períodos distintos aqui no quadro. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o período inicial da formação do feudalismo, que vai da crise do Império Romano no século V até o século X da Era Cristã. E a Baixa Idade Média, que é o período que vem logo na sequência, caracterizado pela crise ou decadência do feudalismo, que vai acontecer a partir do século XI até o século XV, onde nós temos aqui o fenômeno dos surgimentos das chamadas monarquias nacionais, né? Era a forma de organização política baseada no absolutismo. Isso já na fase do encerramento do feudalismo. Então, jovens, o que é que nós vamos fazer? Feita essas duas divisões, nós vamos pegar esse período aqui da aula 12, ó. Esse período aqui, ó, chamado de Alta Idade Média. E vamos estudar a formação do feudalismo, o surgimento do feudalismo na Europa Ocidental. Tudo bem? Beleza? Feito esse parêntese, nós já nos localizamos no tempo e no espaço. Vamos entender que o feudalismo ele tem uma origem. O modo de produção feudal, baseado nas obrigações dos servos para com os seus senhores feudais, na verdade ele tem uma natureza, ele tem uma origem, ele tem uma razão de ser. E o feudalismo, ele é resultado do somatório da herança romana, denominada de colonato, juntamente com as heranças germânicas, leia-se, heranças germânicas, as práticas culturais trazidas pelos povos bárbaros que invadiram a Europa Ocidental, que foram comitatus e o benefício. O somatório dessas heranças resulta nas práticas que geram o desenvolvimento do feudalismo. Tudo bem, professor? Lá da herança romana, você falou para nós o colonato. O que é o colonato? O colonato foi uma saída encontrada pelos romanos, na época do Império Romano, para a crise do escravismo, que era uma forma deles tentarem obter mão de obra para conseguir manter a produção econômica do campo. Os antigos plebeus, eles foram assentados sob a forma de colonos nas terras dos patrícios. Esses colonos deviam obrigações para o patrício em troca do uso da terra para a garantia do próprio sustento. O regime do colonato, portanto, é a base daquilo que no feudalismo
a história classifica como regime de servidão. O plebeu, ele se torna servo, o patrício proprietário, ele se torna senhor feudal. Então, aguardem que o regime de colonato, que é a herança romana, é a base do regime de servidão, que vai ser a base da organização econômica e social do feudalismo. Tudo bem? Professor, e o que foi o comitatus e o benefício enquanto heranças, práticas culturais trazidas pelos povos bárbaros, as chamadas heranças germânicas? Vamos lembrar aqui que os povos bárbaros, eles se organizavam sob clãs, sob a forma tribal, e existia a figura do chefe militar que submetia aquele clã às obrigações determinadas por esse chefe militar. Então eles praticavam o roubo, o saque e as invasões. Quem comandava as hordas dos chamados povos bárbaros era o chefe militar. E em troca, tudo que era saqueado pelas invasões às cidades romanas era dividido entre o chefe militar e os seus guerreiros. Tudo bem? Comitatus, portanto, era uma aliança militar firmada entre o chefe militar e os seus guerreiros. O benefício era a forma de pagamento pelos serviços militares prestados pelos guerreiros. A herança germânica do comitatus e benefício vai dar origem à relação de sucerania e vassalagem, típica da organização da sociedade feudal, baseada em prestações de serviços militares ao nobre, que é uma das fundamentações da organização da sociedade feudal. Então, jovens, podemos concluir que o feudalismo, ele não caiu do céu na terra. Ele teve as suas origens através da fusão das práticas culturais deixadas pelo antigo Império Romano do Ocidente, somadas às práticas ou heranças germânicas trazidas pelos povos bárbaros, que vão se constituir na base de organização do feudalismo. Tudo bem? Vamos lembrar que com as invasões das cidades romanas, nós vamos ver um acelerado processo denominado de êxodo urbano. Por que, professor? A população fugia das cidades para os campos. Por que a população fugia das cidades para os campos? Porque as cidades romanas eram os alvos das invasões dos povos bárbaros. Então nós vamos ver um processo intenso de ruralização, ou também chamado de enfeudalização, onde o homem, ele busca fugir da insegurança das cidades e buscar a segurança do campo. E nós vamos ver que vai ser no campo que nós vamos ter o início das relações denominadas de feudalismo, cuja economia era baseada na agricultura de subsistência. Portanto, era uma economia autossuficiente, que não gerava excedentes de produção, já que eles produziam na exata medida da necessidade de consumo. Portanto, não havia comércio, muito menos a circulação monetária na Europa Ocidental, que fique bem claro isso. Não havia circulação de moedas na Europa Ocidental, porque nesse mesmo período no Oriente, nós vimos que o comércio era a base daquelas civilizações, como foi o Império Árabe e como foi o Império Bizantino. Nós estamos falando do feudalismo na Europa Ocidental. Aqui era a produção de gêneros agrícolas voltados para a subsistência, e havia as chamadas trocas de produtos. Essas trocas de produtos não confunda como sendo comércio. Quando o tio fala trocas de produtos, eu estou me referindo a produtos agrícolas. Então era uma troca baseada em trocas in natura. Então um feudo produzia arroz, outro feudo produzia feijão. Então o que eles faziam para complementar a sua economia? Eles trocavam arroz por feijão por arroz.
e dessa forma garantiam a sobrevivência. Havia troca de moedas nessa situação? Não, porque era chamada troca de produtos naturais ou trocas de produtos agrícolas com a finalidade de complementação da produção econômica. Beleza? Tudo bem? A sociedade feudal, ela tinha essa característica e é essencial que você saiba, ela era estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade que não permite a mobilidade social. É uma sociedade estanque, imóvel, dividida em 3 estamentos ou classes sociais. Aqui no quadro, o clero, a nobreza e os servos. Clero eram os membros da hierarquia da Igreja Católica, eram os que oravam. Os nobres era a elite, era a aristocracia rural, eram os detentores de títulos e propriedades, eram os que guerreavam, porque eles herdaram o instinto de guerra trazido pelos povos germânicos que agora dominavam a Europa ocidental. E nós tínhamos aqueles que trabalhavam, que eram os servos, chamados de laboratores. Então olha lá, clero, os que rezavam, nobres, os que guerreavam, e os servos, se tinha quem rezava e quem guerreava, tinha que ter quem trabalhava, né, meu jovem? E o serviço duro cabia a quem? Aos servos, que trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Tudo bem? Vamos lembrar que esta organização estamental ainda era justificada pela Igreja Católica, que estabelecia as regras de funcionamento dessa sociedade, que era, de cara, se nota, uma sociedade bastante desigual. Tudo bem? O feudo, ou manso. O que é o feudo? O feudo é a terra, é a riqueza, é a propriedade rural que pertence ao senhor feudal. Aqui no quadro, feudo, gleba ou manso. Nós vamos pegar o manso, olha aqui, ó, o manso, e vamos ver que o manso ou feudo, ele é dividido em 3 espaços diferentes. Nós tínhamos o manso senhorial, nós tínhamos o manso servil e nós tínhamos o manso comunal. Tudo bem? Aqui no quadro, manso senhorial, manso servil e o manso comunal. O que era o manso senhorial? O manso senhorial eram as terras mais férteis pertencentes ao senhor feudal, onde ele construía o seu castelo e a sua fortaleza, e ali ele morava com a sua família. O manso servil eram as terras mais distantes da área central, que eram doadas para o uso dos servos, que eram os colonos, que trabalhavam nas terras do senhor feudal em troca de algumas obrigações. E o manso comunal, que eram terras onde estavam localizados lagos, os rios, era o local de caça, era o local de pesca, era o local onde comumente era utilizado tanto pelo servo quanto pelos senhores feudais, principalmente em épocas de rotatividade do uso de terras. Era um espaço de terra reservado para a utilização tanto por um quanto pelo outro. E aí a denominação de manso comunal. Tudo bem? Jovens, esses servos, eles trabalhavam nas terras dos senhores feudais. De graça, professor. De graça, nem injeção na testa. Na verdade, os servos, eles eram obrigados a pagar aos senhores feudais. Mas obrigados a pagar como? Se não havia moedas, não é verdade? Então aqui a gente estuda as obrigações dos servos. As obrigações dos servos. Como que essas obrigações elas eram pagas? De 2 formas. Ou com a doação de alimentos ao senhor feudal em troca do uso da terra, ou pagava com serviço prestado em benefício do senhor feudal. Quais eram as principais obrigações? Nós tínhamos a corvéia,
nós tínhamos a talha, nós tínhamos a banalidade e nós tínhamos a chamada mão morta. Essas eram, sem dúvida nenhuma, as principais obrigações dos servos e aquelas que são mais cobradas em termos de Enem. O que era a corvéia? Anote aí. Era o trabalho obrigatório do servo nas terras do senhor feudal. Repetindo, corvéia era o trabalho dos servos, obrigatório dos servos, nas terras do senhor feudal. Professor, o que era a talha? A talha era a divisão de parte da produção do servo doada ao senhor feudal. Repetindo, a talha era a doação de parte da produção do servo ao senhor feudal. Geralmente 50% de tudo que era produzido pelo servo no manso servil era doado para o senhor feudal. Professor, o que era a banalidade? Os senhores feudais, eles eram os donos da terra e das ferramentas de trabalho. Portanto, se o servo ele quisesse utilizar, por exemplo, o gado, o arado, para arar as suas terras, ele teria que prestar um serviço em troca do uso desses utensílios ou ferramentas pertencentes ao senhor feudal, o que é chamado na história de banalidade. Tudo bem? E nós tínhamos aqui a chamada mão morta. Jovens, vamos deixar claro que o servo não é escravo. Aliás, aqui no feudalismo, o modo de produção é um modo de produção servil, baseado nas obrigações dos servos, e não um modo de produção escravista. Servo não era escravo, servo não era propriedade do senhor feudal. O servo ele estava preso à terra e devia obrigações para com os senhores feudais, mas os servos eles também detinham direitos, o que diferencia o servo de escravos. Dentre esses direitos, que também era uma obrigação, nós tínhamos a mão morta. O que é isso? Lembra que o servo, ele detinha o direito de posse sobre o manso servil? Se o servo morresse, o seu filho, o servinho, vamos assim dizer, ele tinha o direito de herdar a posse do manso servil e a continuar a trabalhar nas terras do manso servil. Para isso, ele pagava uma obrigação que poderia ser em serviço ou a prestação de uma homenagem ao senhor feudal, e ele era mantido na posse do feudo. Tudo bem, gente? Beleza? E havia aqui também o que nós vamos chamar de relação entre sucerano e vassalo. Tudo bem, jovens? Já quase encerrando a nossa aulinha de hoje sobre o feudalismo. O que é isso daqui, jovens? Quem é o sucerano? É um membro pertencente à alta hierarquia da nobreza feudal. Esse é o sucerano. Professor, quem é o vassalo? Vassalo é um membro que pertencia à alta hierarquia da nobreza feudal também. Portanto, a relação de sucerania e vassalagem era uma relação que se estabelecia entre membros da nobreza. Sucerano era o senhor de terras que necessitava de proteção e defesa. Ele doava parte das suas terras para um outro nobre que nós vamos chamá-lo de vassalo. Em troca, o vassalo defendia os interesses do seu sucerano. Portanto, a relação de sucerania e vassalagem é uma aliança, olha lá, ó, é uma aliança de caráter o que, gente? Militar. Vamos lembrar que durante esse período aqui na Europa Ocidental, a época do feudalismo, não havia exércitos, não havia exército permanente. E esta era uma forma que a nobreza encontrava de se proteger e de proteger as suas propriedades. E esta relação, ela era feita entre esses membros da nobreza, aonde eles prestavam a chamada homenagem, baseada no juramento de fidelidade, aonde o vassalo recebia em troca pelos serviços militares que ele prestaria para o seu sucerano
uma porção territorial da propriedade do seu sucerano, e assim se estabelecia esta relação. Vamos lembrar que a relação entre suceranos e vassalos se estabelecia entre todos os membros da nobreza feudal, uma espécie de uma teia, de um encadeamento que pegava desde a figura do rei até a figura do mais simples vassalo, membro da nobreza, que deviam entre si obrigações militares na defesa dos seus interesses. Tudo bem, jovens? Isso daqui encerra por hoje a aula sobre a formação e o surgimento do feudalismo. Espero que vocês todos tenham gostado. A partir da página 23, os 5 primeiros exercícios são exercícios de fixação do conteúdo da aula 12. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, galera!